Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, um ótimo dia a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos para mais um momento de fé, mais um momento de oração, momento de clamor a Deus, o nosso Pai, nesse dia maravilhoso. Faça seu pedido de oração no chat, faça também na descrição, tá bom? Desse vídeo. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta madrugada fria desta quinta-feira, não é? Que madrugada fria, né, gente? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa, a família, em nome de Jesus. Gostaria de ler a palavra de Deus, 1 Samuel, deixa eu abrir aqui, 1 Samuel, capítulo de número 7. 1 Samuel, capítulo 7. E eu gostaria de ler com vocês o verso de número 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, aqui o povo de Israel, eles haviam passado por tempos difíceis. E esse tempo foi marcado por derrotas, foi marcado por idolatria. Mas agora, com o arrependimento e consagração, eles experimentaram ali a ajuda sobrenatural de Deus. Samuel reconhece a fidelidade de Deus e ergue um memorial. Ebenezer, a pedra de ajuda. Então este versículo é uma poderosa declaração, sabe de quê? De gratidão. É uma poderosa declaração de fé, poderosa declaração de esperança. Primeiro ele diz, até aqui, aponta para o caminho percorrido. Não foi fácil, mas Deus esteve com o seu povo até aquele momento. Então o povo aqui, sendo liderado por Samuel, eles reconhecem o passado com gratidão. Samuel não vai negar as dificuldades, mas ele exalta a fidelidade de Deus em cada etapa de sua vida. Então, tenta no dia de hoje refletir um pouquinho sobre a sua trajetória. Você chegou até aqui e você não chegou até aqui por acaso. Eu não cheguei até aqui por acaso. Esses dias eu fui pregar em uma igreja e nesta igreja que eu fui pregar, eu fui mais a minha esposa. Eu estive na nossa igreja. A nossa igreja, o culto começa mais cedo, e começava mais cedo, 1 hora mais cedo do que na igreja onde eu fui pregar. Então eu participei a primeira hora do nosso culto, da nossa igreja, e a igreja lotada. E eu fui mais a minha esposa pregar em uma igreja bem pequenininha, e poucas pessoas mesmo que tinham na igreja. A igreja pequena, poucas pessoas. Mas eu me recordei quando eu cheguei lá. Eu me recordei quando o
pastor Luiz, inclusive a Josivânia, é filha do pastor Luiz. Eu não sei se ele vai recordar disso, pastor Luiz, mas quando eu era adolescente, ele me deu a oportunidade para me ir lá em Itaúnas. E eu me recordo que ele pediu que eu fosse orar com os irmãos lá em Itaúnas. E chegando lá, tinha uma obreira por nome Maria, e ela falou assim: "Não, você vai pregar aqui". E eu preguei. E eu me recordo que eu fui de bicicleta, eu jejuei o dia inteiro, aí levei um lanchinho na bicicleta, aí parei porque tinha que lanchar 6 horas, eu ia entregar o jejum e ia lanchar. Aí fui fui para esse lugar. Foi a primeira vez que eu fui pregar em Itaúnas. E eu me recordo como se fosse hoje, né? Que eu cheguei em Itaúnas e depois, sem mais, sem menos, eu já tinha anunciado que quem estava doente era para vir na frente. Tinha uma mulher que não mexia o braço, já tinha 15 dias e o médico não descobria. Tinha um senhor com problema também na coluna. Enfim, eu falo que lá foi a oração mais demorada que eu já fiz para Jesus curar alguém. Mas vamos lá, não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar que lugar simples, aí o Senhor me fez voltar lá atrás e eu estava lembrando disso, né? Hoje Itaúnas, né, tem uma igreja mesmo de fato e era apenas um pontinho de pregação. Pastor Luiz lembra disso muito bem e, e eu ia para lá toda semana ajudar os irmãos lá em Itaúna de bicicleta. Foi uma questão o pastor mandou eu ir orar lá com os irmãos e eu fui e fiquei um bom tempo lá com os irmãos, indo uma vez na semana lá com os irmãos. Foi algo maravilhoso que aconteceu e Deus me fez lembrar disso, sabe? Me fez ir lá atrás e lembrar. Eu cheguei de carro na igreja onde eu fui pregar agora, há pouco tempo, pequena, mas Deus me fez lembrar. Igreja pequena e a bicicleta que eu ia. E, e Deus me fez olhar lá para trás, para saber de onde eu passei, o que eu aprendi com o Senhor. Então, assim, é importante você lembrar sobre a sua trajetória, sabe? É muito importante para você valorizar o que você está vivendo agora. Então, a mão de Deus, ela sustentou você em momentos em que você nem percebeu, mas a mão de Deus, ela te sustentou ali. Então, tenha um coração grato por cada livramento, tenha um coração grato por provisão e consolo, tenha um coração grato. Amém? Então, Samuel agora levanta uma pedra como símbolo visível de ação de Deus. Era um lembrete para o povo. Deus está conosco agora. Então, celebrar o presente com fé. Celebre, meu irmão. Levante também seus marcos de fé, momentos onde você viu Deus agir. Amém? Momentos, reconheça e celebre a presença de Deus hoje, mesmo em meio às lutas. Amém? A fé ela se renova quando lembramos o que Deus já fez. Então, se todos fizessem isso, todos os irmãos, aqui tem muitos irmãos que já servem a Deus há muito tempo, e às vezes esses irmãos eles se entristecem, se abatem diante das lutas de agora. Irmão, irmã, faça como eu faço
eu sempre trago à memória tantas lutas que eu já venci lá atrás, quantas vitórias que Deus me deu, quantos aprendizados. Aí quando eu vou lá atrás, eu falo, nossa, tudo contribuiu para que eu chegasse aqui. Com a experiência que eu tenho hoje, com o testemunho que eu tenho hoje, de tantas maravilhas que eu recebi das mãos do Senhor. Então, é uma. Se todo mundo fizesse isso, sabe? Lembrar o que Deus já fez. Nós precisamos. Aí a fé, ela se renova. Ela se renova. Eu sentado aqui em casa na última terça-feira à tarde, e eu sentado e eu estava refletindo, e de repente eu comecei a escutar um louvor. E esse louvor, quem estava cantando ele eram os meus filhos. E olha como Deus me renovou naquele louvor. Sabe, você trazer à memória coisas que Deus ele já fez. E hoje eu sou um pai coruja de ver os meus filhos na presença do Senhor. Eles são jovens, não é? Na presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, que estão na presença de Deus, são músicos na igreja, e eu louvo a Deus pela vida deles. E são exemplos também para outros jovens e adolescentes da igreja. Aí quando eu olho para trás, tudo que eu aprendi com os homens de Deus, mulheres de Deus que passaram pela minha vida, aí a minha fé ela se renova. Assim você trouxesse à memória o que Deus já fez, mesmo em meio às lutas que você passou. Então, gratidão, celebra o presente com fé. Amém? Porque Deus, ele continua conosco. Ele diz aqui, até aqui, sugere que Deus continuará ajudando a enfrentar o futuro com esperança. Quem nos ajudou até agora não nos abandonará no meio do caminho. Você pode encarar o futuro com confiança. Deus, ele permanece fiel. Não sabemos o que virá, mas sabemos quem vai conosco. Deus é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e eternamente. Então, essa frase aqui de 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor, é uma declaração de uma fé madura. Ela reconhece o passado, mas ela valoriza o presente e olha para o futuro com confiança. Que possamos levantar nesse dia de hoje o nosso próprio Ebenezer, dizendo com convicção: se cheguei até aqui, foi pela graça. Se cheguei até aqui, foi pela misericórdia e o poder de Deus. Amém? Você reconhece que foi Deus quem te trouxe até aqui? Está disposto a confiar nele para o que ainda está por vir? Erga em seu coração memorial de fé. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa e pela tua família, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça e ore comigo, conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino,
o poder e glória permanece para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, de oração, nos colocamos diante de Ti com o coração cheio de reverência e gratidão. Reconhecemos, ó Senhor, ó Deus, que se chegamos até aqui, foi única e exclusivamente pela Tua graça, pela Tua bondade e Teu socorro fiel. Assim como o profeta Samuel declarou, até aqui nos ajudou, Senhor. Nós também dizemos com fé e humildade, Tu tens nos sustentado, guardado, livrado e conduzido até aqui, este dia. Até este dia. Senhor, hoje eu intercedo por cada irmão e irmã, internauta que aqui estão, que ora comigo, que ora conosco. Tu conheces cada vida, cada coração, cada situação específica. Muitos enfrentam lutas no corpo, na alma, no lar, nas finanças, nos relacionamentos ou na caminhada espiritual. Outros têm apresentado a Ti causas impossíveis e clamam por respostas. Pai, em nome de Jesus pedimos, fortalece os cansados e renova a fé dos que estão quase desistindo. Sustenta os que choram e consola os que perderam algo ou alguém. Abre as portas onde não há saída visível. Cura os enfermos, não só fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Restaura famílias, restaura casamentos e corações despedaçados. E, acima de tudo, renova a esperança, lembrando a cada um que Tu és o Deus que começou a boa obra e há de completá-la. Senhor, assim como ergueste um memorial no passado com o Teu povo, ajuda-nos a levantar hoje no coração uma pedra de gratidão, um Ebenezer espiritual, para que jamais nos esqueçamos do quanto o Senhor tem sido fiel. Mesmo sem entender todas as coisas, escolhemos confiar. Se o Senhor nos ajudou até aqui, continuará nos ajudando até o fim. Por isso, entregamos cada pedido feito com fé nesta oração nas Tuas mãos poderosas e descansamos no Teu cuidado. Cada pedido, cada família, cada lar, cada situação que foge do controle dos Teus filhos, mas jamais fugirá do Teu controle. Eu abençoo o nosso dia. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração e nossa confiança. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Oramos e cremos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, tem pessoas aqui que o Senhor, Ele está usando a minha boca para dizer para você, trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. Amém? Você tem reclamado demais. Você parece que se esqueceu daquilo que Deus já fez. Ei, traga a memória. Deus, Ele não mudou. Ei, precisa ser mais grato, irmão, irmã. Pare de reclamar. Traga a memória.
pessoas que estão frias espiritualmente falando, a fé enfraquecida, estão decepcionadas, frustradas. Ei, eu garanto que Deus não te frustrou, nem te decepcionou. Apenas situações ou pessoas que assim fizeram com você, menos o nosso Deus. Então lembra de quando ele curou, lembra de quando ele libertou, transformou, traga a memória e a sua fé será renovada na pessoa do Senhor. E outra coisa, você vai descobrir que você tem mais que agradecer do que propriamente para pedir. Tem dias que eu estou até com alguns pedidos para me fazer, para mim mesmo, por mim, pela minha família, sabe? Mas quando eu trago à memória aquilo que o Senhor já fez na minha vida, eu fico até envergonhado de pedir. Eu só agradeço. Traga à memória lembranças do passado também, do que Deus já fez, pode trazer grandes alegrias para a tua vida, como traz para a minha. Amém? Tantas alegrias. Aliás, eu citei o nome do pastor Luiz aqui. Eu quero ainda ter o privilégio de fazer uma visita para ele. Ele me inspirou muito. Né? Ele me inspirou muito. Humildade, gente. Pensa numa pessoa humilde. Muito humilde. Homem de Deus. A esposa também, uma Terezinha. Gente, pensa, ver uma figura. Amém? A família, né? Humildade. Ainda quero, Deus vai preparar essa oportunidade ainda de eu estar fazendo uma visita a esse grande homem de Deus. Eu aprendi muito com ele. Ele foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade. Mesmo talvez sem saber, né? Mas ele me deu a oportunidade. E eu estou aqui. Deus abençoe, pastor Luiz. Já tem um bom tempo, né, que eu não o vejo, né? Acho que eu vi a última vez no casamento da filha, né? Que eu fui lá, estive presente, né? Mas traga à memória, gente, aquilo que Deus já fez e usou pessoas para poder fazer. Amém? Você vai reclamar menos e vai agradecer muito. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor está falando ao meu coração que precisa se esforçar um pouco mais. Você não está se esforçando de jeito, está fazendo corpo mole. Se fosse para qualquer outro lugar você iria, mas para a igreja você não vai. Para a oração você não vai. Se fosse fazer qualquer coisa. Ah, vai no churrasco, você estaria no churrasco. Mas para a oração, para um culto, você sempre arruma desculpa. Deus está olhando para você. As suas desculpas podem até enganar o homem, menos a Deus. Ok? Menos a Deus. Tu vigia. Amém? O Espírito Santo falou no meu coração que vai receber alta do hospital. Alguém aqui vai receber alta do hospital por causa da oração de uma pessoa aqui, tá? Vai receber alta. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livramento, tá, gente? Veja um livramento aqui. E esse livramento sabe de quê? Já foi feita a ameaça, né? E é uma vingança, alguém quer se vingar. Mas eu vejo a proteção de Deus acontecendo. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu volto aqui no canal hoje, 11h45. Volto à noite também com vocês aqui no canal, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu não consegui entrar ao vivo, né? Tem algumas vezes que eu não consegui entrar ao vivo e eu estou reprisando algumas orações
quando eu não consigo entrar ao vivo, tá, gente? E para não ficar sem oração, eu repriso, porque tem vezes que não estou conseguindo entrar, tá bom? Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Mas agora não é reprise não, tá, gente? Deus abençoe vocês. Um grande abraço e que o Senhor possa guardá-los nesta madrugada, nesta manhã, tarde ou noite, o horário que você está nos acompanhando. Deus abençoe.